O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus veio da Galiléia para o Rio Jordão, a fim de se encontrar com João e ser batizado por ele. Mas João protestou, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe: Por enquanto deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça. E João concordou. Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água. Então, o céu se abriu, e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Amém. Podemos sentar. Queridos irmãos e irmãs, nós nos encontramos hoje para festejar o batismo de nosso Senhor. É bom a gente entender bem que com o batismo do Senhor nós encerramos o tempo do Natal, né? Daqui para frente vamos começar o tempo comum. E é importante também rezarmos e observarmos que não há uma ação celebrativa cronológica. Então nasce, é apresentado e depois vem o batismo. Não. Ali a ação que é apresentada mostra agora um batismo de Jesus adulto, não criança. Então a gente observa bem esta realidade aqui, aqui anunciada pelo Evangelho. Isso já começa a nos dar uma informação até mesmo didática dentro da estrutura litúrgica da igreja. Nós ouvimos na dimensão da Epifania que Jesus ia crescer em santidade, em graça e em paz da parte de Deus. Então ele ia se fortalecer e ser submisso aos seus pais. Quer dizer o quê? Jesus ia obedecer os seus pais, crescer e obedecer Maria e José. Então tem toda essa dinâmica que a liturgia e também a estrutura teológica, os próprios livros do Evangelho, não vai falar da infância de Jesus. Então essa infância de Jesus, ela vai ser colocada quase que no anonimato, somente uma vez vai apresentar, depois da questão da ida para o Egito, a volta à apresentação de Jesus, indo para o templo, vivendo aquela experiência da Páscoa. Talvez naquela etapa ele estaria fazendo o Bar Mitzvah, que é um ritual judaico, e depois voltaria para casa. Então perder o menino nessa trajetória e depois o encontrá-lo no templo, junto aos doutores da lei, comentando sobre o texto, a palavra de Deus. Agora, a gente encontra Jesus adulto. É interessante observar isso. Jesus, ele está em Nazaré, na Galiléia, e vai descer até o Jordão. Para a gente entender bem o fato, o Rio Jordão, ele nasce bem lá no norte de Israel e vem descendo até a península do Sinai, onde deságua chamado Mar Morto. Ele encontra a península e deságua ali no Mar Morto. Mas o rio ele vem descendo, forma uma grande bacia. Então nós temos ali o Mar da Galileia, e depois ele vai descendo, desce mais abaixo do nível, um rio que se torna quase morto, forma-se um mar e depois ele volta a ter vida de novo. Então tem toda uma trajetória do Rio Jordão. Mas o mais importante de tudo isso é a gente observar o fato da trajetória do Cristo. Primeiramente, Jesus saindo de Nazaré até o local do batismo dá mais ou menos uns 50 quilômetros. Isso para dizer, Jesus já nos ensina,
Se a gente quer uma vida nova, a gente tem que se colocar a caminho. Gente parada não muda, né? Não muda a si mesmo e não muda a humanidade. Então tem que se colocar a caminho, tem que se colocar em itinerância, né? Ser peregrino. O batismo já nos dá essa característica de sermos peregrinos, de sermos caminhantes, né? Missionários. Né? Essa é uma grande expressão de Jesus Cristo. Depois, uma outra realidade que nós observamos dentro do texto. Jesus vai nos dar uma outra característica importante dele, para que a gente possa assumir e também colocar isso a serviço do bem comum. Vocês observaram que Jesus Cristo, ele é Deus, mas ele caminha. Então chama a comunidade a caminhar. Chega no local do batismo. As pessoas que lá estavam, quem eram? Eram as pessoas, os pecadores, publicanos, as prostitutas, a raça, a escória de Israel estava ali. E também os pobres, outro tipo de marginalizados, né, as que viviam nas margens da sociedade, lá estavam. Também algumas pessoas cultas, importantes, iam para o deserto escutar João Batista ali no Jordão. Não, mas quem não ia? Os sacerdotes, os doutores da lei, os fariseus, esses não iam. Não, os anciãos, esses não iam. Porque eles se julgavam detentores da palavra, detentores da própria fé. Então não precisava escutar João Batista. Imagina, nós vamos sair do nosso estudo para escutar um homem que mora no deserto e se diz profeta. Né? Essa era a expressão e o pensamento daquela época. Agora, esses vão, Jesus também vai. Jesus é Deus. Ele não precisava escutar a catequese de João, mas senta na relva, como todo mundo, e escuta a catequese. Ali Jesus nos ensina uma realidade própria do batismo. Humildade. Jesus é humilde. Conhecedor de todas as coisas, tem a alegria de sentar e escutar, né? De se fazer um. Então Jesus, se fazendo um com aquele povo, o que ele está fazendo? Ele está dando esse sinal de humildade e de acolhimento. Quero me fazer um com vocês. Ele entra na realidade daquele povo. Outro fator interessante dentro do batismo do Senhor. Jesus Cristo é Deus, ele não precisava ser batizado, gente. Mas ele entra na fila. Mostra que ele não é arrogante, soberbo, que ele não é prepotente, que ele não é orgulhoso. Jesus Cristo tira todos esses critérios, porque não é dele. Ele entra na fila. Olha que interessante, entrou na fila para ser batizado. Ele, Deus, podia chegar e falar assim, gente, dá licença, eu sou Jesus, eu sou o Deus Altíssimo, deixa eu entrar na frente para ser batizado, para cumprir a profecia, vamos lá, porque esse rio aí, haja que se entrar muita gente, eu não piso dentro desse rio, vai ficar contaminado. Não, ele entra. É interessante o rio, né? Eu já fui algumas vezes no Jordão. O Jordão é um rio barrento, é um rio de argilas, né? Então é um rio barrento. Ele tem a sua água mais limpinha na borda, mas ele é um rio barrento. Naquele tempo não tinha isso, entrava no rio. Então, se entra primeiro, entra segundo, entra terceiro. Quando entrou Jesus, com certeza a lama estava feita, né? E entra no rio e é batizado nessa água. Sendo batizado nessa água, Jesus sai. Agora, eu disse, ele é Deus, ele não precisava ser batizado. Por que se faz batizar? Primeiro, para cumprir a profecia. Segundo, porque ele, se fazendo um conosco, ele assume as nossas realidades, então as nossas dores, o nosso pecado. O batismo já é uma prefiguração do mistério da cruz. Olha que interessante. Ele assume as nossas dores, assume a realidade do pecado. Não tendo pecado, se faz pecado e busca agora dar à humanidade um sentido pelo qual eles estavam fazendo aquele ato ritual. O ato ritual de João, do batizar, não é sacramento. É um ato de purificação. A pessoa cometia o pecado, ia lá, escutava a catequese, tomava-se esse banho, era batizado e voltava para a sua realidade. Mas se pecasse novamente, vamos lá no João, porque tudo se resolve. Fazemos um ato ritual. Se não podemos fazer no templo, fazemos no Rio Jordão. Agora, Jesus Cristo traz essa novidade para esse povo. Agora o seu batismo não vai ser mais um batismo de pura purificação, vai ser um batismo de vida nova, porque nós vamos fazer morrer nesta água a dimensão do pecado e vamos te dar a vida.
Então, deixa de ser um batismo de purificação e passa a ser um novo nascimento. Olha que ação importante. Reviver em Cristo. Por isso que quando Jesus entra, é batizado, cumpre-se a missão, depois sai, o céu se abre e o Espírito desce como um bálsamo, como um óleo, que vem, desce sobre a cabeça, passa sobre a barba. Quase isso para dizer que unge Jesus com o Espírito da alegria. Jesus é ungido com o Espírito da alegria, o Espírito Santo. Então aquele que é batizado tem o Espírito Santo, tem que ser uma pessoa feliz, não uma pessoa que fica presa nas suas neuras ou no seu pecado. Uma pessoa radiosa, porque Jesus é luz. Né? Jesus, ele é o próprio brilho de Deus, é Deus conosco, ele é Emanuel. E uma vez batizado, você também tem que emanar, né? Fazer sair de dentro do coração da tua existência essa alegria de Deus. Por isso que o batismo nos dá o caráter de ser discípulos e missionários de nosso Senhor. Ninguém é batizado para curar a lombriga, minha gente. A gente é batizado para ser discípulo e missionário de Jesus Cristo, para fazer acontecer o reino de Deus. A gente não é batizado por tradição. Quantas das vezes eu já escutei isso? Né? Padre, precisa batizar. É tradição da família batizar. Eu falo assim, quando eu escuto isso, eu falo, meu Deus do céu, não entendeu nada do que é o batismo. Padre, precisa batizar, porque senão, pensou se morre, pagão? Gente, mas você deu a luz, por que vai desejar a morte? Deixa que Deus dá a vida, Deus tira, Deus faz viver, né, para a eternidade. Não precisa. Né? Às vezes eu até encontro, assim, às vezes vem pai e mãe para, né, conversar no escritório e fala, padre, a gente precisa batizar a nossa criança. Eu falo, que beleza, quantos meses tem a criança? 18 anos. Eu falo assim, nossa, mas agora você vai precisar batizar? Pensou se morre pagão? Né? Eu falo assim, se não morreu até agora, meu filho, sou cega que vai viver mais tempo. Né? Então, é um modo de olhar para essa realidade e ver o que significa o batismo. Não é esse ato tradicional ou um ato, né, simplesmente supersticioso. O batismo nos dá a alegria de sermos em Cristo uma nova criatura. Então deixamos de ser criatura de Deus e nos tornamos filho de Deus. Sendo filho de Deus, assumo o que é de Deus em mim, a luz, e me torno discípulo e missionário do Senhor. Tanto é verdade que quando Jesus, né, tem a dimensão de um primeiro Pentecostes, antes do Pentecostes, o Senhor aparece para a comunidade dos discípulos e o que ele fala? Ide e fazei todos discípulos meus, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha que maravilha. Então, se você recebeu o batismo, você é discípulo de Jesus Cristo, missionário de Jesus Cristo. Essa expressão, mas aonde eu vou viver esse discipulado, essa missionariedade? Em casa, em primeiro lugar, no teu lar, sendo ali discípulo e missionário, depois no teu convívio social, na tua igreja, sendo a alegria do Evangelho. Essa é a parte importante. Por isso que a gente sempre escuta, até mesmo a pastoral familiar, a dimensão da família diz que eu e minha casa, isso é bíblico, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E para servir ao Senhor é necessária essa realidade batismal. Por isso que nós somos batizados. Né? E o batismo nos dá essa alegria de viver o batismo do Senhor na nossa existência. Olha quanta coisa importante a gente vive nessa dimensão de ser batizado. Como gostaria, né, de que todos entendessem essa dimensão de ser batizado. A igreja seria mais fervorosa. A igreja seria mais contagiosa. Porque não seria somente uma andorinha ou outra andorinha tentar fazer verão, mas seria uma revoada. Porque o verão, né, a gente fala que uma andorinha só não faz verão, não é verdade? Né, para ter o verão é uma revoada, é aquela alegria. É tão bonito quando a gente vê essa unidade da igreja, essa missionariedade da igreja, que muitas das vezes se torna abafada pela não vivência do batismo. Isso, a começar de mim como padre. Nós temos que viver essa alegria do Evangelho. Então, ser alegria, né, de Deus, aonde Deus quer que ali o estejamos.
Se alguém está triste, seja você a alegria do Evangelho para aquela pessoa. Se tem alguém enfermo, seja você a cura, a alegria do Evangelho. Deus que traz alegria, cura, aquele incentivo de vida nova. Se alguém está morto, ressuscita. Não estou dizendo para ninguém ir para o velório e começar a gritar, levanta daí e anda, não é nada disso. Quantas pessoas estão vivas, mas mortas? Como grandes zumbis por aí. São vivos, mas estão sem interesse de vida, sem sentido de vida. Seja você o sentido da vida, a alegria do Evangelho para essas pessoas. De diversas maneiras a gente pode viver essa realidade batismal. O batismo, mais do que qualquer outra realidade. Por isso que, quando a gente olha para o mistério da cruz, do lado aberto de Cristo, saem 2 sacramentos importantes. Jorram esses 2 sacramentos que, com certeza, caiu sobre Nossa Senhora, sobre o discípulo amado. Qual é o sacramento? Batismo e Eucaristia. 2 grandes pilastras da nossa fé. Então, que a gente possa viver isso nessa intensidade e nesse amor. E hoje, que maravilha, vivendo a festa do batismo do Senhor, repito, nós renovamos, celebramos o nosso batismo. E agora, nós vamos renovar o batismo. Vamos renovar esse compromisso tão importante. Deus te fez filho, e no filho dele, ser discípulo e missionário. Então vamos viver, vamos renovar esse batismo nessa fortaleza, nessa fé, nessa alegria, que isso é muito importante, gente. Isso é fundamental para o nosso crescimento, para a nossa fé. A gente fala assim, que às vezes a gente encontra essas realidades tristes da vida, a gente fala, está tudo perdido. Não, viva o teu batismo, grandes coisas há de acontecer. Que nosso Senhor nos conceda essa graça e que hoje a gente possa dizer verdadeiramente, sou renovado no Senhor, sou batizado, sou uma nova criatura. Assim que a gente canta, sou uma criatura no Senhor. Deixei de ser uma criatura, um ser vivente e passei a ser filho de Deus. E para viver esse filho de Deus, a gente escuta a voz do Pai que fala, este é o meu filho amado. Vocês viram que na primeira leitura, na profecia, Isaías fala que o Senhor diz que ele é o servo. Eis o meu servo. Esse que é o servo se faz pecado por nós, assume a nossa natureza e nos dá a vida nova. Servo e filho, servo por amor. Olha a expressão bonita que Deus nos dá a celebrar. E nos convida a ser também amor, unidade aos nossos irmãos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.